pessoal, eu sou a Maria do blog Pétalas de Liberdade e nesse vídeo eu vou fazer uma comparação entre Diário de uma Escrava, da Romy Erling, publicado em 2016 pela Darkside, e Entre Quatro Paredes, da Bea Paris, publicado em 2017 pela Record. O Comparando Livros é um quadro que eu tenho lá no blog para falar sobre livros que apresentam alguma semelhança ou que por algum motivo eu me lembre de um enquanto estou lendo o outro. Eu já comparei os 13 Porquês com Quem é Você, Alaska e os romances de época Os Segredos de Colin Bridgeton e Manhã de Núpcias. Eu vou deixar os links aí na descrição e hoje eu venho comparar estes livrinhos aqui. Vamos às semelhanças. Os dois foram escritos por mulheres, publicados recentemente, são protagonizados por mulheres que são vítimas de cárcere privado, que têm sua liberdade de ir e vir impedida. As protagonistas acreditam que ninguém pode ajudá-las, elas são dependentes dos homens que as aprisionaram. São mulheres que vivem com medo de morrer de fome se o carcereiro não aparecer logo. São mulheres que vivem com medo. Os dois livros são narrados em primeira pessoa pelas protagonistas, sendo que Diário de uma Escrava também tem algumas partes narradas por outros personagens. Agora vamos às diferenças. A Laura, de Diário de uma Escrava, ela foi raptada pelo ogro quando ela tinha 15 anos e ela passou aproximadamente 4 anos presa num buraco embaixo da terra. A Grace está casada há pouco mais de um ano com o Jack. Ela não tem celular, ela nunca atende o telefone fixo da casa, ela não sai sozinha, não atende quando a campainha toca, ela não tem e-mail próprio, o e-mail dela é compartilhado com ele, e tem grades na janela da casa, e ela é uma mulher de 32 anos. E aí a gente pensa, se pra Grace, que antes de casar, ela viajava muito a trabalho, conheceu vários lugares, já é difícil se livrar do Jack. Imaginem pra Laura, que é só uma adolescente, que viveu metade do que a Grace viveu. E foi por isso que eu resolvi falar sobre esses dois livros juntos, porque enquanto eu lia Entre Quatro Paredes, eu acabei entendendo mais da situação vivida pela Laura de Diário de uma Escrava, pensando bastante sobre a situação dessa garota, porque se para Grace, adulta, já era tão complicado, imaginem para Laura. E aí a gente vai para mais uma diferença, que o ogro, que raptou a Laura, ele é descrito como um homem sujo, mal encarado, ou seja, um homem que as pessoas não veriam como um homem de bem, digamos assim, em algumas partes. Já o Jack, de Entre Quatro Paredes, é um advogado famoso por defender mulheres vítimas de agressão, e ele não perdeu nenhum caso até então. Ele é um homem bonito, muito charmoso, que sempre sabe o que falar, e ele consegue manipular as pessoas, fazer com que elas acreditem no que ele quer que elas acreditem, que eles acreditem que ele e a Grace vivem um casamento perfeito e que se tem alguém ali que tem algum problema é a Grace, e que dos dois ele é super mais confiável do que a Grace. E aí a gente volta pro ogro. Ele tinha uma visão completamente distorcida das coisas que ele fazia, mas ao contrário do Jack, ele algumas vezes cometia erros e se desesperava, acabava deixando alguns vestígios pelo caminho. Já o Jack, ele é um cara super manipulador, ele estava sempre a um passo à frente da Grace, sempre fazendo com que as tentativas dela de se libertar fossem em vão, e era muito difícil alguém desconfiar dele. Muitos leitores ficaram revoltados com o final de Diário de uma Escrava, mas até uma coisa que eu comentei na minha resenha é que se a gente tem alguns casos de vítimas de cárcere privado, de abuso sexual, que conseguiram se libertar ou ser libertas dos seus algozes e seguiram a vida em frente, a gente tem também inúmeros casos de desaparecimento que não foram esclarecidos e que essas pessoas podem ter tido o mesmo destino que a Laura. Agora sobre o final de Entre Quatro Paredes. Como é um livro lançado recentemente, se você não quer
pegar um possível spoiler, eu vou deixar aí na descrição quantos segundos você tem que pular para não pegar nenhum spoiler, se você não quiser. A gente, como leitor, acaba sempre querendo mais páginas quando a gente gosta de um livro, a gente não quer que acabe. Mas eu acho que o final de Entre Quatro Paredes é bom sim. E eu acho que a gente deve acreditar que se tem duas ou uma testemunha que afirma determinada coisa, não tem por que alguém acreditar que aquela situação foi diferente, que houve um crime e ficar investigando sobre isso. Diário de uma Escrava e Entre Quatro Paredes são dois livros bem diferentes que têm em comum o fato de falar sobre violência contra a mulher. Em Diário, essa violência é bem mais explícita, tem cenas bem mais violentas do que Entre Quatro Paredes. Eu vou ler para vocês uma das citações do livro que eu marquei, que fala um pouco sobre a situação dessas mulheres. Da Laura. No entanto, se algo acontecer a ele, o ogro, o que vai ser de mim? Se ele morrer na rua atropelado, eu morro aqui, sem água e sem comida. Vou morrer enterrada viva nesse buraco imundo, na página 27. E agora vamos para a Grace, na página 84. Não estou agitada por Jack ter saído como costumo ficar, porque hoje estou alimentada. Certa vez ele só voltou depois de 3 dias, quando eu estava prestes a comer o sabonete do banheiro. Os dois são livros de leitura rápida, são livros finos que dá para ler em 2 ou 3 dias. É impossível estar totalmente a salvo de ser vítima como a Laura e a Grace foram. Mas se esses livros trazem alguma mensagem, eu diria que Diário de uma Escrava fala sobre a gente conscientizar as crianças, os adolescentes, os jovens, sobre o perigo de dar atenção para estranhos na rua, de se relacionar com estranhos. E Entre Quatro Paredes fala sobre a importância de a gente estar atento às situações ao nosso redor, a desconfiar de tudo que parecer muito perfeito e a tentar identificar sinais de que alguém pode estar precisando de ajuda. A intenção do Comparando Livros nunca é dizer leia esse ou não leia aquele, e sim falar para vocês sobre os livros. Então eu recomendo os dois. Me contem aí nos comentários se vocês já leram ou querem ler algum desses dois livros. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Podem deixar também recomendação de outros livros que falem sobre temas parecidos, ou então se vocês já tiverem visto no blog 2 livros que vocês acham que poderiam ser tema de um Comparando Livros, que vocês têm curiosidade, podem comentar isso também. Se inscrevam no canal, cliquem em gostei se tiverem gostado e até o próximo vídeo. Tchau!